Olá, meu nome é Roberta Paulino, eu sou formada em Psicologia pela UFRJ e atualmente eu sou executiva de recursos humanos, responsável por toda a área de RH num banco de investimentos aqui em São Paulo. Eu fui convidada por um grande amigo meu da época da faculdade, o Regis Trachtenberg, para conceder essa entrevista e falar um pouquinho sobre a carreira de RH. A primeira pergunta que o Regis me faz é como é o seu dia profissional típico e onde você trabalha? Bom, então eu trabalho num banco de investimentos aqui em São Paulo, especializado em crédito imobiliário, e eu sou a pessoa número 1 de RH dessa instituição. O meu dia a dia costuma ser bastante agitado, eu tenho uma rotina de trabalho intensa. Eu normalmente começo o meu dia lendo os principais jornais, entendendo quais são as principais notícias do dia. Eu preciso dessas informações para direcionar o que vai acontecer ao longo da minha semana ou ao longo do mês. E normalmente eu reservo a primeira hora do meu dia para ler e responder alguns e-mails. A minha rotina normalmente é tomada por um grande volume de reuniões. Como profissional de recursos humanos, o meu papel é estar muito próxima das áreas de negócios da empresa em que eu trabalho. Então eu me reúno com os principais executivos, com as principais lideranças. Eu costumo participar de reuniões de negócios para entender o que o banco está fazendo, entender para onde a empresa está caminhando e assim direcionar as entregas de recursos humanos. Então eu costumo participar de umas 5, 6 reuniões por dia. Isso faz com que eu tenha que ter uma disciplina muito grande de organização, de agenda, de horários, porque eu preciso de um tempo também no computador para produzir conteúdo daquilo que eu estou fazendo. Então eu reservo um pedaço do dia para escrever. Eu escrevo muito durante o meu dia. Então eu estou num processo de início de recursos humanos dentro desse banco. O banco não tinha RH antes, então todas as políticas de RH, todo o conteúdo que a gente está produzindo está sendo feito agora. Então eu tenho um volume grande de escrita ao longo do dia. E eventualmente eu faço algumas entrevistas, eu também estou montando time e ajudando as áreas a contratar pessoas, então o meu dia também ele é tomado em algum momento para fazer algumas entrevistas de seleção. A próxima pergunta é que tipo de ferramentas, recursos, ideias e metodologias eu utilizo? O conteúdo de recursos humanos ele é um conteúdo muito dinâmico, ele vai se atualizando ao longo do tempo. Então, obviamente, eu estudei bastante no início da minha carreira, existem vários livros que falam sobre os princípios de administração que norteiam recursos humanos. Nesse sentido, os meus conhecimentos de psicologia, eles acabam sendo aplicados apenas para um pedaço da atuação de recursos humanos. Eu diria que a minha atuação hoje é muito mais administrativa do que relacionada à psicologia, mas os princípios básicos da administração são os que norteiam a atuação em recursos humanos hoje. A próxima pergunta é que tipo de ferramentas, recursos, ideias e metodologias eu utilizo. Para responder essa pergunta, talvez a gente tenha que voltar um passo. O meu trabalho hoje em RH ele é muito mais norteado pelos princípios da administração do que necessariamente da psicologia. Eu uso a psicologia num pedaço específico da atuação em RH, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, os princípios da administração estão contidos aí nos livros clássicos, né? Principalmente no que diz respeito à produção do trabalho, organização de uma estrutura organizacional, como é que as áreas são compostas, como é que se equilibra quantidade de pessoas e produtividade. Então, hoje em dia a gente chama isso de gestão, mas na verdade são os princípios básicos da administração. Então eu uso muito esse conceitual, foi algo que eu fui aprendendo ao longo da carreira e um pouquinho do que eu estudei quando eu estava realmente nos meus primeiros anos. Tem muito conceito novo, a RH é uma área muito dinâmica, os conhecimentos de RH eles vão mudando ao longo do tempo, a produção de conhecimento ela é muito dinâmica, especialmente porque ela está absolutamente atrelada à cultura de um país, à economia, ao momento político. O RH, de uma certa maneira, ele tem que se adaptar às necessidades das organizações, e essas, por sua vez, são impactadas por variáveis externas, como a gente falou, economia e política.
Então eu uso muita leitura, eu procuro sempre estar atualizada em relação a grandes sites, grandes portais. Eu sou muito fã do David Urich, então eu estou sempre lendo alguma coisa que ele posta no site dele. Eu costumo ler alguns blogs também, tem alguns consultores amigos meus internacionais que postam notícias, eu depois vou passar as referências para o Regis colocar no material. Mas, essencialmente, essas pessoas falam sobre novas tendências, o que está acontecendo no mercado de trabalho, no mundo de modo geral, e como isso impacta a atuação de recursos humanos dentro das organizações. No meu dia a dia, em termos de ferramenta, eu uso o computador, assim, acho que 80% do tempo, a minha produção inteira é em cima dos softwares que a gente conhece, Word, Excel, PowerPoint. De um tempo para cá, a minha atuação ficou muito baseada em dados numéricos, então eu mexo muito com planilhas. Eu já brinquei com alguns colegas meus, assim, deviam ter avisado isso pra gente antes, na época da faculdade, que a gente tinha que ser muito bom em Excel. Eu nunca imaginei ser psicóloga e ser expert em Excel. Então eu uso muito Excel, funções mais avançadas, para conseguir gerar dados, fazer análises desses dados e, com base nessas análises, tomar decisões a respeito de pessoas. Uma outra ferramenta, como eu citei, é o PowerPoint. Assim, boa parte do meu trabalho é produzir conteúdo, produzir material para apresentações, para reuniões, para produzir treinamentos internos. Então, isso tudo é feito em cima de PowerPoint. A gente acaba ficando muito assim, tendo uma habilidade mais desenvolvida para conseguir passar aquela mensagem em cima dessas ferramentas de trabalho. E, obviamente, o Outlook, porque é a ferramenta que a gente usa para comunicação via e-mail. A próxima pergunta é: como está o mercado de trabalho para a minha profissão? Está em crescimento ou declínio? Eu diria que está estável, as principais posições de recursos humanos nas empresas estão ocupadas, os profissionais muito bons, eles estão empregados, mas o que se percebeu nos últimos anos, e ainda vai ser tendência pelos próximos anos, é que as posições estratégicas, aquelas posições que estão diretamente relacionadas ao negócio, elas são as mais valorizadas. Então, essas são as vagas mais disputadas. Existe um perfil de recursos humanos, a gente chama de business partner. Ele é um consultor interno de recursos humanos e normalmente ele fica alocado na área de negócios. É um consultor interno mesmo. Ele conhece de tudo um pouco de recursos humanos e ele ajuda a área de negócio. O que tem acontecido também é que as posições mais operacionais de recursos humanos, algumas posições relacionadas a departamento pessoal ou a recrutamento e seleção, já há algum tempo essas posições começaram a ser terceirizadas e a gente vê esse modelo crescendo muito forte, é o que a gente chama, numa sigla em inglês, de BPO, que é um modelo de terceirização de serviços. Então, crescem as consultorias externas, crescem os prestadores de serviço para dar conta do extrato mais operacional de recursos humanos e, em contrapartida, valorizam-se as posições mais estratégicas. A pergunta seguinte é: quais são as outras áreas de atuação dessa profissão e o que fazem, né? Acho que dá para separar em dois blocos. Talvez o Regis explore a questão da psicologia e das aplicações da psicologia. Obviamente o campo da psicologia ele é imenso, né? Mas eu vou trazer um pouco para recursos humanos. Então, sendo eu uma psicóloga dentro de recursos humanos, eu tenho condição de atuar em diversas frentes. Por um acaso, no meu trabalho, eu atuo em todas essas que eu vou descrever aqui. Mas existem, obviamente, profissionais especializados que acabam atuando unicamente em uma dessas frontes. Então, uma dessas frentes. Começando, a administração de pessoal, né, trabalhar com departamento pessoal, normalmente esses profissionais são formados em administração ou em contabilidade, são pessoas que tocam a folha de pagamento, férias, benefícios, relações trabalhistas e sindicais, é o que a gente chama de parte mais administrativa de recursos humanos. Toda empresa tem que ter essa organização, empresas muito pequenas terceirizam isso com o escritório de contabilidade, mas a empresa já um pouquinho maior acaba tendo uma área de departamento pessoal. Um segundo grupo de posições de recursos humanos são o que a gente chama hoje em dia de posições especialistas, e aí a gente tem o profissional de remuneração, ele faz estudo de cargos e salários, ele faz pesquisa de mercado, para depois ele compor uma tabela de cargos e salários da empresa e pensar quais vão ser as políticas de remuneração. Remuneração fixa, remuneração variável e outras formas de premiação e de recompensa.
Uma outra área especialista é a área de desenvolvimento, a gente chama de desenvolvimento humano organizacional, DHO, no mercado. Esses profissionais normalmente cuidam de carreira, avaliação de performance por competências, por exemplo, fazem todas as academias, universidade corporativa, tudo que diz respeito ao desenvolvimento dos profissionais dentro da organização. Tem uma terceira área de atuação que é clima e cultura. Eu acho essa vertente fascinante dentro de recursos humanos, você entender qual é o histórico da organização, quais são os rituais, quais são os pilares de cultura. Eu gosto quando as pessoas falam de uma maneira muito simples, é o profissional de RH cuidando do jeito de ser da empresa, qual que é o jeito, quais são os comportamentos, quais são os valores, o que é que norteia a conduta dentro da organização. Normalmente se começa com aquele quadro clássico de missão, visão, valores, e a partir daí tem uma série de iniciativas que podem ser desenvolvidas. E dos últimos anos para cá, como eu falei anteriormente, cresce o perfil desse profissional que é o business partner, é o generalista, é o consultor interno. Ele tem um apetite diferente de negócios, ele gosta de falar de meta, ele gosta de falar de estratégia. Esse profissional entende o que a empresa faz, entende quais são os desafios do negócio e traz para a área quais são os produtos de RH adequados para aquele tipo de necessidade. Então, por exemplo, eu costumo participar de reuniões comerciais. Então, eu sei qual é a demanda comercial do próximo trimestre. Se eu sei qual é a demanda comercial, eu posso atuar em recrutamento e seleção para trazer do mercado os profissionais que são necessários para aquela força comercial, ou eu posso trabalhar em iniciativas de desenvolvimento para capacitar melhor as pessoas que estão dentro da empresa para atingir aqueles objetivos. Pergunta seguinte é: quanto ganha aproximadamente um profissional com a minha formação e se a carreira vale a pena em termos financeiros? Eu acho que vale muito, né? De todas as áreas da psicologia, talvez recursos humanos seja a área que hoje tenha o maior alcance de remuneração. Remuneração, de modo geral, é algo que é determinado pelo mercado, né? Então, se eu pego todos os salários de uma empresa, o profissional de RH ele não vai ser o profissional que ganha mais. A gente tem normalmente numa empresa as áreas que são diretamente ligadas ao negócio com uma remuneração maior e as áreas de apoio ao negócio, as áreas de suporte com uma remuneração menor. Mas dentro das áreas de suporte, a área de recursos humanos é uma área que é bem remunerada, né? Hoje nós já temos remuneração compatível aí com profissionais até de outras formações e isso é uma realidade recente, né? Acho que há 30 ou 20 anos atrás o profissional de RH ganhava bem menos, hoje a gente já vê que os salários eles estão se aproximando um pouco mais. Então, posições de início, é muito comum um profissional de RH começar a carreira em treinamento ou em recrutamento e seleção, e aí um profissional que está entrando numa empresa, ele consegue ganhar algo como R$ 2.500, R$ 3.000. Eu tenho visto esse como um salário de entrada para analista júnior. Se a gente estiver falando de grandes indústrias, de grandes empresas em que eu tenho um cargo menor aí, que é o cargo de assistente ou de auxiliar, esses profissionais ganham a partir de R$ 1.200, R$ 1.500, chegando até a R$ 2.200, R$ 2.500. Então, se eu penso em todo o extrato da população, se eu penso em todas as profissões, eu tenho aí um salário de entrada que é razoável. Mas é diferente, por exemplo, de um salário de entrada de engenheiro, né? O piso da engenharia são 9 salários mínimos e meio nas grandes capitais, então a gente tem aí uma diferença. Mas se eu penso em funções administrativas, se eu penso em economista, contador, administrador, o profissional de RH ele tem esse salário de entrada que é razoavelmente compatível com o de outras carreiras. Um analista sênior de recursos humanos hoje, ele ganha entre 6 e 8 mil reais. O cargo seguinte seria de coordenador ou especialista. Essa posição ganha entre 10 e 12, algumas empresas pagando um pouquinho mais, mas gira em torno de 10 e 12. Um gerente de recursos humanos hoje ganha entre 15 e 18 mil. Um gerente sênior ou num primeiro nível de diretoria, o salário aí está em torno de 20, 22, 24 mil e você tem posições executivas com remunerações às vezes até acima de 30 mil. Então eu já trabalhei com alguns executivos cuja remuneração era absolutamente alinhada com, por exemplo, o do principal executivo financeiro
ou com o do principal executivo de produção. A gente tem aí vice-presidentes, diretores muito sêniores de RH ganhando 45, 50, 60 mil reais. A próxima pergunta é: quais as vantagens dessa profissão e quais são as minhas alegrias profissionais? Trabalhar em recursos humanos é trabalhar com gente, é trabalhar com pessoas. Então eu acho que por si só, assim, o profissional ele já começa tendo um dia a dia ou uma atuação que é muito especial. A nossa matéria-prima ela é muito especial porque lidar com gente. Eu acho que a principal vantagem é um sentimento, às vezes até social, de saber que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? As pessoas às vezes perguntam, mas o que você faz, qual que é o seu trabalho? Eu costumo dizer que o trabalho de recursos humanos é fazer as pessoas serem mais felizes dentro das organizações, né? Todo o nosso trabalho tem esse princípio. Na hora que eu concilio os objetivos do profissional e da empresa, na hora que eu dou as ferramentas para ele trabalhar, na hora que eu melhoro as condições de trabalho, na hora que eu garanto que os salários estejam adequados ao mercado, se eu contrato a pessoa certa para a posição certa e ele se sente bem naquilo que ele está fazendo, de uma certa maneira eu estou ajudando ele a ser um pouco mais feliz dentro daquilo que ele faz. Então, eu acho que a gente em RH tem uma oportunidade incrível de fato fazer a diferença na vida das pessoas, e eu acho que essa é a principal vantagem da profissão. Uma segunda vantagem é que, pela própria natureza da atividade, a gente tem que estudar muito, então tem um desafio intelectual incrível, essa coisa de você ter o tempo todo que ler mais, saber mais, aprender mais. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Dificilmente um profissional consegue ficar estagnado em RH, porque a própria carreira ela força o profissional para um autodesenvolvimento, para uma autorreflexão constante, para buscar muito equilíbrio emocional, de fato ter uma disciplina de trabalho que permita equilibrar todas as dimensões da vida. Eu acho que isso é uma grande vantagem. E as grandes alegrias eu acho que é quando os nossos clientes internos, quando esses profissionais, eles dão um feedback para a gente de que a gente de fato está fazendo a diferença e ajudando. Então eu já vivi isso bastante na minha carreira, eu guardo no meu coração, assim, algumas histórias muito positivas, né? Seja por alguém que me agradece pela forma como eu fiz a seleção e aí ele entrou, ele está feliz, ele se encontrou no mercado de trabalho, seja por alguém que se desenvolveu, pessoas que não sabiam ser chefes, né? Não sabiam fazer gestão de pessoas e eu como RH ajudei esse profissional a fazer uma melhor gestão de pessoas, seja pelas batalhas de remuneração, batalhar internamente pelo aumento, pela promoção, pela transferência. Então, as alegrias, elas são muitas, assim, eu acho que é uma carreira absolutamente gratificante. A pergunta seguinte é sobre quais são as maiores dificuldades e desafios. Eu acho que o principal, pelo menos para mim, foi conseguir entender que eu precisava me transformar numa pessoa de números para eu conseguir tomar decisões e mostrar o meu trabalho em cima de resultados concretos e objetivos, né? O RH hoje ele não tem muito espaço para uma comunicação que não seja baseada em resultados, em fatos e dados. Empresas como Google, como Facebook, grandes indústrias, enfim, se você pensa global, as empresas todas estão fazendo recursos humanos em cima de previsibilidade. Então, com base em fatos e dados, eu consigo predizer aquilo que vai acontecer no futuro, especialmente em termos do que o cliente daquele negócio vai pedir ou do que o mercado vai solicitar. Então, para mim, isso foi um grande desafio, assim, sair do discurso apenas qualitativo e passar para uma atuação mais quantitativa. E isso continua sendo, obviamente, um desafio, porque o tempo todo a gente tem que traduzir o que a gente faz para fatos, dados e resultados. O outro grande desafio de recursos humanos é conseguir o apoio dos executivos das empresas para o papel do recursos humanos. A gente batalhou muito para conquistar esse espaço e esse espaço ele não está 100% dado. Assim, a gente ainda precisa, em alguns momentos, convencer o executivo da empresa, principalmente o presidente, o diretor, de que o nosso trabalho é relevante, é importante. Nós não somos uma área que gera receita para a empresa, nós somos uma área ligada a custos e despesas, então o presidente da empresa tem que decidir investir na área de recursos humanos para ele obter um resultado lá na frente em termos do produto ou serviço que ele oferece. Então, ganhar esse apoio do executivo nem sempre é uma coisa fácil de se conquistar.
né? A gente tem o próprio desafio do mercado de trabalho, então o profissional de RH hoje tem lidado com a situação de ter vaga aberta e não conseguir preencher porque não encontra no mercado profissional qualificado. Hoje em dia, as posições muito ligadas a mídia social, tecnologia, plataformas digitais, aplicativos. Eu tenho nesse momento uma vaga aberta para um desenvolvedor de um aplicativo específico de serviço financeiro. Essa não é uma vaga fácil de preencher. Então, acho que esses são os principais desafios da profissão. Eu acho que o último grande desafio é a questão de que, por a gente estar lidando com pessoas, isso envolve uma energia emocional muito grande no nosso dia a dia. Então, acho que o maior desafio é essa questão de o profissional de RH ser pragmático e sensível ao mesmo tempo, conseguir ter um equilíbrio e um controle emocional muito grande, porque eventualmente a gente lida com situações um pouco mais desafiadoras, né? Eu já lidei com situação de óbito, eu trabalhava numa empresa que tinha uma exposição a risco, então quando a gente lida com óbito de colaborador é muito difícil, acidente de trabalho também é muito difícil, fazer um desligamento requer toda uma disciplina, requer muito cuidado e obviamente é um momento muito sensível na vida daquele indivíduo. Eventualmente um colaborador te pede ajuda para uma situação pessoal que esteja enfrentando, então eu acho que para mim tem isso também de desafio, assim, a gente está o tempo todo exposto à vida das pessoas e isso requer um equilíbrio emocional muito grande porque a gente tem que equilibrar muito a atuação com a técnica, com o conhecimento que a gente tem, com as habilidades que tem, mas ao mesmo tempo com essa sensibilidade e com o cuidado com as pessoas. Um RH que não cuida de pessoas, ele não faz muito sentido, mas ele tem que fazer isso com muito pragmatismo. Nossa próxima pergunta é quais são as matérias do colégio que são mais importantes ao se preparar para essa carreira? As matérias de humanas, né, essencialmente são as mais importantes, então português, história, eu diria que são as principais, geografia, entender um pouco política mundial, economia global, tudo isso que se aprende no colégio a gente usa no nosso dia a dia. Português para mim é uma ferramenta muito grande porque comunicação é uma ferramenta, é uma competência que a gente desenvolve. Então, o português eu diria que está aí como número 1 das disciplinas do colégio. Como eu disse anteriormente, eu precisei traduzir algumas coisas que eu faço para números, fatos e dados. Então, eu uso bastante matemática também hoje em dia. Confesso que eu me arrependo aí de não ter estudado um pouco mais na época de colégio, porque hoje eu uso bastante matemática, a gente tem que fazer bastante conta para fazer alguns resultados. Pergunta seguinte, há outras aprendizagens e experiências importantes que não são oferecidas pela escola? Eu gosto muito do assunto esporte. Eu acho que para RH, quando a gente pensa em esporte, tem uma relação muito direta com a nossa atuação em recursos humanos. Eu gosto muito de futebol, eu particularmente sou muito fã de futebol. Então no meu dia a dia, vira e mexe, eu faço referência de futebol, eu falo de jogo, eu falo de partidas para falar de alguma coisa que eu estou querendo dizer das empresas, né? Como, por exemplo, o grande gestor de pessoas, um grande chefe, é aquele cara que ele é o técnico, ele consegue montar a equipe de acordo com as habilidades, com os talentos de cada um. Quando eu falo de resultado, eu falo de marcar gol. Quando eu falo da importância de uma união de equipe, eu falo dos times, de como o time tem que estar fechado, tem que estar unido, as pessoas têm que saber. Eu sei exatamente para quem que eu passo a bola, em que momento, eu sei em que o meu colega é bom. Então, eu acho que assim, eu gosto muito de esporte, eu acho que esporte é uma coisa que ajuda muito no trabalho de recursos humanos. Quaisquer atividades artísticas, né? Eu acho que tudo que diz respeito à cultura de modo geral acaba também facilitando. E o mais importante é tecnologia. Assim, eu acho que os conhecimentos de tecnologia de modo geral, tanto como tendências do mundo, como em termos de ferramentas mesmo, o assunto tecnologia ele tem que estar presente o tempo todo. Eu, por exemplo, sou muito grata ao fato de que eu sempre gostei muito de tecnologia, desde muito jovem, então o meu trabalho hoje se beneficia muito do fato de eu gostar de tecnologia, eu uso muito isso no meu dia a dia. Mais uma pergunta de por que eu escolhi essa carreira e como foi o meu processo de escolha. Na verdade, o meu processo de escolha foi muito diferente, assim, eu não recomendo, tá? Eu
Por um acaso, eu era muito boa em várias matérias no colégio, então na minha época de vestibular eu tive bastante dificuldade para escolher. Eu gostava de biologia, ao mesmo tempo gostava de letras, eu não sabia se eu queria ser professora, então o meu processo de escolha ele foi um pouco diferente. Eu acabei escolhendo psicologia por conta do vestibular daquele ano. Me disseram que era um vestibular muito bom para me preparar para, na verdade, fazer um vestibular seguinte no próximo ano, para uma outra carreira. Eu, em algum momento, pensei em fazer medicina, mas acabou que quando eu passei para psicologia e comecei a cursar, eu me apaixonei por isso que era psicologia industrial na época, que virou recursos humanos, então acabou dando certo. Mas o meu processo de escolha ele foi um pouco diferente, assim, eu na verdade não sabia. Eu sou um caso de sucesso por acaso dentro da profissão. A pergunta seguinte: como deve ser a personalidade, quais devem ser os interesses, desejos e valores de alguém que segue essa profissão? Eu vou começar a falar dos valores, né? Ética é um valor inegociável. Ética ou a pessoa é ética ou ela não é ética, e eu não consigo imaginar um profissional de recursos humanos, uma pessoa que trabalha com gente, que não seja ética. Então, o principal valor é da ética. Eu gosto muito dos valores de transparência, falar a verdade o tempo todo. A verdade é libertadora. Então, no nosso trabalho, ter a verdade como um grande valor, de sempre ser muito fiel a fatos e dados concretos, isso ajuda muito na atuação e também é um valor inegociável. E eu acho que a questão da empatia, né? A gente tem que se relacionar com as pessoas, então saber se colocar no lugar do outro, conseguir compreender o mundo do outro e a realidade do outro é uma coisa bastante importante. Em termos de personalidade, eu acho que eu já conheci tanta gente de RH ao longo da minha vida, pessoas com personalidades absolutamente distintas, então eu não consigo dizer um padrão, assim. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, absolutamente metódicas, extremamente organizadas, em alguns momentos pessoas um pouco mais introvertidas. Essas pessoas acabam sendo ótimos especialistas em recursos humanos, pessoas que têm uma produção intelectual altíssima, que conseguem de fato organizar ideias e transformar aquilo em produto de RH de uma maneira sensacional. Ao mesmo tempo em que eu conheço vários profissionais que têm talvez um estilo de personalidade mais parecido com o meu, um pouco mais de extroversão, que gosta de falar bastante. Essas pessoas acabam sendo ótimos palestrantes, pessoas excelentes para treinamento, ou pessoas ligadas a negócios, que é o meu caso. Meu perfil sempre foi muito mais de business partner, de ser uma pessoa ligada a negócio. Então, eu acho que não dá para cravar um estilo de personalidade para trabalhar em RH. Em relação aos interesses, a pessoa tem que ter um interesse genuíno por leitura, né? Por estudar. Eu acho que isso é meio que condição básica, assim. E o segundo interesse, a gente está falando aqui o tempo todo, é pela matéria-prima humana. Falar de sentimentos, de comportamentos, de atitudes, falar sobre clima, gostar de trabalhar com esses conteúdos para produzir resultados dentro de RH. Eu queria complementar a parte que fala sobre as possibilidades de atuação de um profissional de recursos humanos nas empresas. Tem uma atuação que é muito interessante, que é a da comunicação interna. Então, hoje em dia existem profissionais de RH especializados em comunicação, só que ao invés de ser aquela comunicação de marketing para fora, para os clientes externos, passa a ser a comunicação interna para os funcionários. Então, eu já contratei, por exemplo, para trabalhar comigo, profissionais inclusive formados em comunicação ou marketing, mas a atuação deles é absolutamente interna, de fornecer conteúdo para os funcionários e para os colaboradores. Tem vários nomes para isso, mas tem gente que chama de endomarketing ou de propriamente comunicação interna, mas dentro de um trabalho de cultura organizacional, um dos pilares da cultura, em cima de transparência, em cima de informação, é a comunicação interna. Então, tudo que acontece a gente comunica, principais eventos, grandes mudanças, grandes transformações, a comunicação acaba sendo uma ferramenta muito poderosa. E esse profissional de comunicação interna, ele tem que ter um conjunto de atributos. Ele precisa saber escrever muito bem, ele precisa fazer diagnóstico bem, entender o que está acontecendo, toda a parte de briefing, né?
participar de reunião, por exemplo, com os executivos das áreas para coletar as informações como se fosse um jornalista dentro da empresa, e depois ele volta e traduz aquilo em termos de matéria, em termos de uma peça, em termos de comunicação. O meu trabalho atual de comunicação interna, para vocês terem uma ideia, é que eu acabei de produzir Missão, Visão, Valores, né? Aquele quadro que fala dos principais pilares da empresa. A gente agora vai traduzir isso, vai transformar isso num pedacinho do crachá. Então, todo funcionário, além do crachá que dá acesso ao prédio à empresa, vai ter um pedacinho de plástico colado no crachá em que tem esse conteúdo escrito. Isso é uma ação de comunicação interna. Pergunta seguinte: existem filmes que exemplifiquem sua área profissional? Eu não conheço nenhum filme que fale tanto sobre RH. Às vezes, quando os filmes mostram empresas, eles mostram que o funcionário está indo conversar com recursos humanos, principalmente nessa coisa de contratar ou demitir. Mas tem 2 filmes que são um pouco mais A Vida Como Ela É, talvez um pouco mais duros, assim, que mostram um pouco dessa jornada, né? Aquele filme Amor Sem Escalas, é Up in the Air em inglês, com George Clooney, ele mostra como é você trabalhar em grandes reestruturações de empresa. Ele é um profissional que viaja o mundo inteiro, porque ele sabe como conduzir o processo de desligamento dos profissionais. Então, esse filme Up in the Air, ele mostra um pouco essa realidade um pouco mais dura. Tem um filme que é uma comédia romântica, engraçadinho, que é Amizade Colorida, se não me engano em inglês é Friends with Benefits, com a Mila Kunis e com o Justin Timberlake. Ela é uma headhunter e ela trabalha realmente caçando profissionais para colocar dentro das empresas, e por um acaso ela recruta o Justin Timberlake para trabalhar numa agência de publicidade. Então mostra um pouquinho do que é esse trabalho de recrutamento e seleção. Nossa próxima pergunta é: como alguém pode fazer para saber mais sobre essa área? Se existe um site ou um canal no YouTube? Eu gosto muito de assistir vários vídeos naquela plataforma, né, no TED. Tem bastante coisa ali, tem muitas palestras incríveis sobre recursos humanos. Eu gosto de vez em quando, assistir no YouTube ou procurar no próprio portal dele, do David Urich, que eu vou passar a referência para o Regis. Como eu disse, eu consulto alguns blogs de amigos meus consultores que falam sobre a atuação deles de consultoria em RH e como eles interferem, impactam positivamente em termos de gestão de pessoas. Então, acho que não é nenhum site, nenhuma coisa específica. Existe um site, é o hr.com, que é um site global, também fala sobre vários conteúdos. Tem muita coisa hoje em dia no LinkedIn. LinkedIn acabou sendo uma plataforma profissional muito dinâmica, em que tem várias postagens, artigos, os profissionais contribuindo de maneira muito generosa com o seu conhecimento, em cima das suas experiências, para a produção de conhecimento em recursos humanos, né? Por fim, a pergunta é: que dicas de carreira e de vida em geral eu poderia oferecer para um jovem que está escolhendo essa profissão nesse momento? Eu acho que a principal é buscar ser um ser humano do bem, decente, correto nas suas atitudes. A gente começa a ser RH dentro da nossa própria vida, né? Dentro da família, com pai, mãe, com filho, com tio, com avó. A atuação de recursos humanos, ela começa dentro de casa. Se você vai ajudar as pessoas a serem mais felizes, isso começa do momento em que você acorda até o momento em que você dorme. Importante ter essa coerência, né, do que você faz com a sua própria vida pessoal. Eu encorajaria muito esse profissional a buscar o autodesenvolvimento. Então, eu, por um acaso, passei por um processo de terapia de bastante tempo, muitos anos. Meus amigos de recursos humanos, em geral, são pessoas que fazem terapia, porque a terapia ajuda na busca desse equilíbrio das emoções, dos sentimentos e até um equilíbrio de todas as dimensões de vida. Eu acho que o meu principal conselho, então, é que a gente tenha uma vida boa, para a gente ser um profissional bom, para a gente ter essa coerência das nossas atitudes pessoais com as nossas atitudes profissionais. Em termos de dica de carreira, estudar muito, ler muito, procurar entender tudo o que está acontecendo. Essa base de formação, de saber ler bem, escrever bem, toda essa base que a gente acaba construindo na época de colégio, na nossa faculdade, isso a gente leva mesmo, é uma poupança que a gente leva para a nossa vida. E eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta. Um profissional de RH hoje tem que ter a cabeça aberta, então
como dica de carreira, é não se fechar para uma única alternativa, realmente explorar todas as posições disponíveis, buscar ter experiências diversificadas dentro de recursos humanos para mais na frente da carreira se posicionar. Se vai ser um especialista, se vai ser um generalista, se vai trabalhar com atividades mais voltadas ao público ou atividades de produção que são um pouco mais fechadas. Então, era isso. Eu estou muito feliz de ter dado essa entrevista, de ter podido ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e sucesso para todo mundo. Até a próxima!